O Genspark vem ganhando cada vez mais mercado no universo das IAs. Não é à toa que no final do ano passado, em novembro, ele foi considerado aí uma empresa unicórnio. Uma empresa unicórnio é quando ela tem um valor de mercado de US$ 1 bilhão. É isso mesmo, US$ 1 bilhão. Se a gente for converter isso para real, aí a gente está falando quase em R$ 6 bilhões. É muita grana, não é mesmo? Por isso, ela vem se tornando aí muito popular no mercado e tem cada vez mais pessoas utilizando. Eu vou mostrar para você que hoje eu já utilizo ela já tem algum tempo, mas eu não utilizo ela muito no meu dia a dia, e eu vou mostrar para você por que que eu não utilizo ela muito no dia a dia. Vou mostrar para você também um teste que eu fiz aqui para você ver o consumo, de créditos dela, para você ver se vale a pena ou não você utilizar ela no seu dia a dia, e qual que é o custo para você também utilizar ela. Ela tem um crédito gratuito que você ganha diariamente, você ganha 100 crédito todos os dias para poder utilizar ela, e eu fiz um teste aqui justamente para a gente ver o que que eu consigo fazer com esses 100 créditos. Vou mostrar para você aqui então como que funciona. Bom, se você ainda não utiliza, eu vou deixar o link aqui embaixo, é muito simples de estar fazendo o cadastro, basta você fazer o cadastro aí com a sua conta do Google ou com algum e-mail da sua preferência, não tem dúvida. Quando você fizer o cadastro, você vai cair nessa tela. Nessa tela aqui, a gente pode ver que ela é bem similar às outras principais do mercado, como o ChatGPT, o Gemini. A proposta visual aqui ela é bem similar, você não vai ter muita dificuldade para usar. Aqui embaixo, então, a gente tem aqui algumas coisas que ela pode fazer. Basicamente, a ideia do Genspark é o quê? É um conceito de superagentes, tentando se diferenciar de outras, com um exemplo ao ChatGPT. Vou até pegar uma ilustração aqui, pedir a própria IA para poder criar, a diferença de os chatbots tradicionais para o Genspark. Basicamente hoje você tem aí o ChatGPT, você pede ele, ele te retorna um texto. E a ideia do Genspark não é só ter esse retorno de texto, é ele ter agentes por trás ali, fazendo o trabalho para te entregar um resultado melhor. Seja um slide, seja um site, ou seja, o objetivo dele não é só ter aquela conversa de texto. Se a gente parar para analisar bem, hoje o Gemini, o ChatGPT, ele já está caminhando para essa pegada mais de utilizar agente. Tanto que você tem no ChatGPT hoje o modo agente, e quando você pede alguma coisa, ele vai lá, ele vai começar a fazer uma pesquisa para você, ele não vai simplesmente ficar te respondendo ali em conversa de texto. Então o Genspark, ele veio na frente com essa proposta, né, é muito parecido com a Manus também, que ela tem essa proposta de multi-agentes ali, fazendo o trabalho, por trás, para poder te entregar um resultado melhor. Mas se a gente for falar de forma bem básica, seria mais ou menos isso aqui, ó. A interpretação baseada em conversa de texto. É aquele que você já deve estar acostumado ali. Vamos pegar um exemplo, o ChatGPT, que é o mais conhecido. Você manda um texto, ele te responde com texto. A ideia do Genspark é ele ser mais avançado do que isso. É você ter ali, vamos dizer assim, funcionários por trás ali, trabalhando para poder te entregar um resultado melhor. E ao mesmo tempo, eu vejo aqui também o seguinte, se a gente pegar as principais do mercado hoje, vou citar aqui, por exemplo, o ChatGPT e o Gemini. Eles já estão correndo atrás, vamos dizer assim, para o ChatGPT, o Gemini, eles funcionar dessa forma. Tanto que a gente tem várias funcionalidades hoje dentro ali do Gemini, dentro do ChatGPT, porque justamente buscando fazer esse tipo de integração também, onde você vai entrar dentro ali da inteligência artificial e você vai conseguir fazer tudo em um lugar só. Mas, se a gente for analisar de forma básica, a diferença entre uma e outra é essa. No chat, ele tende a te dar um retorno mais simples, enquanto o Genspark, ele vai tentar trazer algo mais detalhado para você, onde os agentes vão fazer ali o trabalho por trás, para te entregar um resultado melhor. Se não ficou claro para você, deixa aqui nos comentários aqui, que eu vou fazer o possível para poder esclarecer sua dúvida. Vamos direto então para a tela do Genspark e vou mostrar para você como que funciona a ferramenta. Bom, estou aqui então na tela inicial, e o primeiro teste que eu fiz aqui foi o quê? Foi pedir ele para poder criar uma planilha para mim. Eu pedi ele para criar uma simples planilha. O que que eu pedi nessa planilha? Eu pedi ele uma planilha, ó, gere uma planilha em XLSX para mim, igual a essa, para eu conseguir medir o custo com o tráfego que vou fazer para ganhar inscritos no YouTube. Então eu peguei um exemplo de uma planilha aqui de calcular inscritos no YouTube e joguei aqui aleatório, não pedi nada exato, eu simplesmente tirei um print de uma planilha e joguei aqui. E ele foi antes de criar a planilha, ele me perguntou, ele falou que precisava de 3 detalhes. Eu respondi ele aqui, e ele já criou a planilha para mim aqui, criou bem rápido, criou a planilha bem funcional, basta eu baixar ela aqui, funcionou perfeitamente no meu computador.
Detalhe, quando você está utilizando a ferramenta, se você vir aqui no canto inferior esquerdo, você clicar aqui nessa opção abaixo dessa logo azul, o que que acontece? Você consegue ver os créditos que você tem. Se você também clicar aqui em créditos, ele te direciona para uma tela de uso. Aqui você consegue ter uma ideia, mais ou menos, uma estimativa de quantos créditos que ele utiliza para cada atividade e vai conseguindo ver também a porcentagem que está. Então, no meu caso aqui já está 100%, porque eu fui até esgotar os 100 de crédito que eu tinha. Mas quando você faz uma atividade, você consegue ir vendo aqui o quanto de crédito que você ainda tem. Beleza. Depois que eu criei essa planilha, então, o que que eu fiz? Eu pedi ele para poder me ajudar a criar um roteiro para um vídeo do YouTube. Então eu pedi ele, ó, preciso de ajuda para criar um roteiro de um vídeo para o YouTube explicando o que são agentes de IA. Ele começou a fazer o trabalho aqui, fazer as pesquisas dele, e ele já criou para mim um roteiro. Após ele criar esse roteiro, o que que eu pedi ele para poder fazer? Ele dá ali, igual a maioria dessas inteligências artificiais, ele dá aquelas opções ali para você, o que que ele pode fazer a seguir, né. Então eu pedi ele que criasse para mim então, ó, cria uma estrutura de slide, isso aqui é uma própria sugestão que ele deu. Eu pedi ele para criar uma estrutura de slide para eu gravar esse vídeo sobre agentes de IA, com o título de cada slide e bullet point do que falar. E aí, beleza, ele começou a estruturar o slide. Ele não criou o slide para mim ainda. Ele começou a estruturar o slide. Então aqui já foi o terceiro comando que eu pedi para ele. Primeiro eu pedi ele para poder criar a planilha, depois eu pedi ele o roteiro, em seguida eu pedi ele para criar a estrutura do slide. Ele fez aqui a estrutura do slide. Depois que ele fez a estrutura do slide, o que que eu pedi? Eu pedi para ele criar a apresentação visual, e aí, de fato, ele montar os slides para gente daquela, daquela estrutura que ele montou aqui, né. E aí, antes dele criar, o que que ele fez? Ele falou comigo que eu precisava confirmar algumas coisas, por quê? Porque essa criação do slide ia demandar de muito crédito. Então ele falou comigo aqui, ó: "Consigo criar sim, mas para gerar uma apresentação visual de verdade, com imagens, arte de fundo, eu preciso usar uma ferramenta de geração de imagens, o que leva mais tempo e consome crédito. O modelo que vou usar é o Nano Banana Pro. Antes de eu gerar, confirme 3 pontos rápido". Aí ele foi me dando aqui os pontos, e aí então eu pedi, ó, quero uma apresentação 16:9, estilo corporativo, gere o deck visual com os 10 slides e inclui um slide com diagrama do loop do agente. E nesse caso aqui, esse prompt que eu coloquei aqui foi uma sugestão da própria ferramenta. Então eu peguei a sugestão da própria ferramenta e só selecionei a opção e ele já criou para mim os slides. Uma coisa que pode acontecer com você é o seguinte: no chat que eu estou aberto aqui, quando eu clico aqui em visualizar, ele deveria abrir para mim aqui a visualização do slide, mas pode ser que às vezes ele não abra. E aí como que você faz para abrir então essa apresentação se ela não estiver abrindo aqui? Você volta na tela inicial, para você ver o histórico de chats que você tem, você passa aqui, ó, no superior esquerdo, você tem aqui esses 2 pontinhos aqui, ó, bem em cima aqui, do lado da logo. Quando você clicar aqui, ele vai trazer todos os chats que você tem. Eu vou abrir aqui a guia que é o meu slide. Quando eu abrir ela, ele já vai trazer aqui para mim, ó, o slide que ele criou para mim. Então a gente pode ver que vou até arredar aqui minha cara para cá. A gente pode ver que ele criou um slide bem legal. Se eu quiser alterar o slide, eu posso alterar. Eu venho aqui em edição avançada e posso fazer uma alteração manual no slide, que isso é interessante. Então, se tiver alguma coisa aqui que você não está gostando, você pode clicar, ó, é só passar o mouse em cima dos elementos. Eu só quero trocar de slide, eu venho aqui, seleciono o slide, eu posso vir alterar, diagramar, se eu quiser, por exemplo, eu vou clicar aqui, eu quero deixar esse texto em itálico, ele altera só o texto ali. Quero deixar em negrito, eu quero sublinhar aqui, eu posso fazer várias alterações, posso trocar de cor também, isso é bem interessante. Um detalhe no slide aqui é o seguinte: se você estiver usando a versão gratuita, você não consegue exportar esse arquivo. Se a gente ver aqui, ó, em visualizar e exportar, eu tenho aqui a opção de exportar, mas quando eu clicar em exportar, ele não vai deixar eu exportar. Ele vai pedir para mim atualizar. Então aqui, ó, ele não deixa, fala que eu tenho que atualizar para uma conta Plus. O que que dá para fazer se você quiser utilizar esses slides sem precisar ter que atualizar a sua assinatura? Você pode vir em visualizar, modo apresentação. Ele vai te direcionar aqui para a tela de slide. Eu vou vir aqui, ó, aqui eu já tenho a slide, eu posso utilizar nesse formato aqui, o que é interessante que ele não enche aqui de logo da ferramenta, então não tem aquelas marcas d'água chata que às vezes atrapalha o slide. Você consegue utilizar direto por aqui, ou você pode vir aqui também em reproduzir slide. Quando você clicar em reproduzir slide,
ele vai carregar para você na tela toda e você pode utilizar também aí, fazendo dessa forma, sem ter que exportar o material, beleza? A criação de slide dele aqui é bem legal, ele gera um slide muito bom, mas o que eu consegui fazer com 100 créditos aqui basicamente foi isso. Não consigo fazer mais nada, pois esgotaram os meus créditos. Se você quiser utilizar mais recursos da ferramenta, quanto que você tem que pagar para poder utilizar? Então, se a gente vem aqui em Plus, vou clicar aqui em atualizar para Plus, a gente tem aqui então os planos dele, tem um anual que seria $20, e se você quiser assinar um mensal, você vai pagar aí basicamente $25, a gente está falando aí algo em torno de R$ 130 por mês. Você vai ter aí 10.000 créditos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, para o meu uso aqui, eu não vi vantagem de assinar o Genspark. Você pode notar que você assinando o Plus aqui, por exemplo, você tem acesso ilimitado a essas ferramentas. Então, assim, eu utilizo muito hoje o Nano Banana Pro mais o ChatGPT Pro. Então, pela quantidade de uso que eu tenho, eu ainda vejo que não vale a pena para mim não compensa, por mais que tem muita gente que fala: "Ah, eu vejo que eu vou assinar agora, eu vou cancelar tudo, eu vou fazer tudo pelo Genspark". No meu uso, ainda não é viável. E se você utiliza também de forma gratuita, eu vejo que é muito limitado a forma gratuita dela. É uma ferramenta muito boa, mas para você utilizar de forma gratuita, ela ainda é muito limitada. Você vê que eu dei 4 comandos aqui e ela basicamente eu não consegui fazer mais nada. Dá para usar? Dá sim, coisas pontuais eu ainda utilizo, às vezes para fazer uma apresentação, ou às vezes até para fazer um rascunho de um site, mas é aquela coisa, você vai utilizar, você sabe que das limitações, então você vai lá, vai fazer um uso bem esporádico da ferramenta, então vale a pena você usar dessa forma. Mas se você for depender da ferramenta de forma gratuita, não tem jeito, não adianta, você vai ter que assinar aqui um plano Plus. Se você assinando o plano Plus, você já ganha alguns recursos aí ilimitados, isso pode ajudar muito, porque igual, por exemplo, recursos que eu usei ali no plano gratuito, se eu tivesse o plano Plus, não teria utilizado. Mas, para o meu uso aqui, eu ainda não vi vantagem assinar a ferramenta, por mais que seja uma boa ferramenta. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer o seu cadastro aí, você consegue testar de forma gratuita. Veja se para você vale a pena. Deixa aqui nos comentários também, você acha que vale a pena pagar aí $25 para poder usar o Genspark? No meu uso aqui do dia a dia, para mim, eu vejo que não vale a pena ainda. Pode ser que daqui a alguns dias aí esteja valendo a pena. A gente nunca sabe essas atualizações de IA aí, cada vez mais são frenéticas, né? Então pode ser que aumente o preço, pode ser que abaixe o preço. E é claro, a gente vai estar sempre antenado aqui para trazer para você as atualizações do mercado. E se esse vídeo fez sentido para você, já dá aquela moral pra gente aí, faz a inscrição no canal, que é muito importante, deixa aquele like no vídeo e deixa aquele comentário também pra gente saber o que que você achou da ferramenta, se você já utiliza. Vamos trocar essa ideia aqui que eu tenho certeza que é importante para o crescimento de todo mundo, essa troca de ideias aí. Valeu? Muito obrigado se você chegou até aqui e até os próximos vídeos.